Aqui a gente vai mostrar rapidamente como que nós podemos aplicar essa técnica de one-hot encoding ao nosso dataset, caso seja necessário. Então aqui eu vou importar esse dataset de consumidores. Reparem que esse dataset aqui tem muitas colunas, né? Algumas colunas são numéricas, mas algumas outras aqui contêm texto, né? Então, por exemplo, Education contém texto aqui. E se nós precisássemos fazer contas com os valores dessas colunas, por exemplo, para calcular distâncias e efetuar agrupamento, né? Nós temos um problema aqui, porque graduation não é número e o computador não sabe lidar com isso para fazer contas, né? Então, como que nós poderíamos fazer aqui para usar essa coluna, que não é numérica, de alguma forma, né? Então, para isso, a gente vai ter que, de alguma forma, transformar isso aqui em número, mas a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, tá? Então, uma das técnicas que a gente pode utilizar é justamente o one-hot encoding, né? Então, como eu quero demonstrar essa técnica, eu vou simplesmente pegar o meu dataset de consumidores e eu vou excluir todos os valores aqui nulos, simplesmente porque eu estou interessado em mostrar o one-hot encode no momento, tá? E aqui eu tenho muitas colunas, eu também vou focar só em duas para poder aplicar a técnica, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse meu dataset de consumidores, né? E ele vai receber o próprio dataset, mas eu vou pegar duas colunas apenas. Vou pegar aqui Income e Education, tá? E vou dar aqui um head para ver se deu tudo certo para selecionar essas colunas. Então deu tudo certo, eu tenho apenas essas duas colunas aqui, né? Então uma é numérica, eu consigo usar, a outra não, tá? Então no que consiste essa técnica de one-hot encoding? Essa coluna Education é uma coluna categórica. A primeira coisa que eu vou fazer é ver quantas observações, né, quantos tipos diferentes de observações eu tenho nessa categoria, tá? Então eu vou pegar aqui meu dataset de consumidores, nessa coluna Education, e vou colocar ponto unique, tá? Abre e fecha parênteses, né? Então isso daqui vai contar quantos tipos únicos de observação eu tenho nessa coluna, né? Então eu tenho aqui Graduation, PhD, Master, Basic e esse Second Cycle, tá? Então eu tenho 5 tipos de observações diferentes. Então essa técnica do one-hot encoding vai transformar essa uma coluna Education em 5 colunas diferentes. Só que, antes da gente fazer isso, né? Observe que talvez eu não precise de tanta coluna, né? Porque, por exemplo, Master e PhD, talvez eu não precise discriminar tanto assim as pessoas que têm mestrado e doutorado. Talvez eu possa agrupá-las todas elas em uma única classe de quem tem pós-graduação, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou aproveitar e eu vou pegar todos esses nomes que estão em inglês e vou passar para o português, tá? Então, eu vou pegar o meu dataset de consumidores nessa coluna Education. E o que eu vou fazer aqui com essa coluna? O que ela vai receber? Ela vai receber essa própria coluna, só que eu vou fazer um pequeno tratamento aqui nela, né? Então, depois do nome da coluna, eu vou colocar ponto .str, que vem de string, e agora eu vou colocar ponto .replace, abro e fecho parênteses, né? Então, o que é isso aqui? O replace é substituir. Então, eu estou dizendo que eu quero substituir parte do texto que está nessa coluna, tá? Dentro dos parênteses, eu tenho que passar o que eu tenho de texto e como que eu quero que o texto fique. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, basic. Eu quero trocar o basic, então eu separo por vírgula, né? Eu quero trocar por ensino básico, tá? Então ao fazer isso, eu vou transformar basic em ensino básico. Eu vou fazer isso para cada uma das outras colunas também, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar ali a primeira observação aqui, ó, que é o graduation. E esse graduation vai virar ensino superior, tá? Então, deixa eu subir aqui a tela um pouquinho. Aí. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PhD, e isso vai virar para mim pós-graduação. Então, eu vou escrever aqui pós-grad. Tá? Eu vou pegar o Master, e o Master também, eu vou trocar aqui por pós-grad. E eu vou pegar ali a última observação, que é esse Second Cycle. Isso também vai virar pós-graduação. Tá? E agora, bom, vou deixar assim, né? Vou executar aqui, fiz a substituição.
e eu vou ver se essa substituição foi bem feita. Então eu posso usar esse mesmo código que eu usei aqui em cima, que é pegar o ponto unique. Isso vai me trazer aqui todas as observações, tá? Veja que agora só tem as 3 ali que eu queria. Mas, ao invés de unique, eu posso usar o value counts, né? Isso aqui vai contar para mim quantos valores eu tenho para cada classe, né? Então veja aqui que eu tenho uma grande quantidade para ensino superior, uma grande quantidade para pós-graduação, ensino básico aqui eu tenho uma pequena quantidade, tá? Então a minha coluna Education vai virar 3 colunas. Como que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos criar uma coluna só para ensino superior, uma só para pós-graduação, uma só para ensino básico. Então, quando a pessoa tiver o ensino superior, na coluna de ensino superior você vai encontrar na linha, né, o número 1 e nas demais 0. Tá? Se a pessoa tiver pós-graduação, então nas demais linhas das colunas ensino superior e ensino básico vai ter 0, na coluna pós-graduação vai ter 1 e assim por diante. Tá? Então, existe uma forma bem fácil de fazer isso aqui. Tem mais de uma forma de aplicar isso aqui. A gente pode usar o scikit-learn para fazer isso, ou a gente pode usar o próprio pandas. Tá? Então, no caso aqui, eu vou usar o pandas porque vai ser mais rápido e mais fácil, né? Então, eu vou pegar o meu dataset de consumidores, vou colocar aqui ponto, não, na verdade aqui eu tenho que pegar o próprio pandas, então pd, ponto, get, underline, dummies, tá? E aqui dentro desse parênteses eu tenho que passar qual dataset, qual data frame que eu estou usando, que no caso é o consumidores, e eu também tenho que passar agora qual coluna que eu vou querer, coluna ou colunas que eu quero modificar. No caso, eu quero modificar a coluna Education. Se eu fizer isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Reparem que aqui não existe mais a coluna Education, né? Ela foi excluída, como deveria ser, ao aplicar um hot encoding. E eu tenho 3 colunas agora, aqui, para ensino básico, ensino superior e pós-graduação. Tá? Esses nomes ficaram muito grandes. Então, eu vou mudar o prefixo, né? Porque, por padrão, o prefixo era o nome da coluna que a gente deletou, que é Education, tá? Então, no caso aqui, eu vou pegar o prefixo e eu vou deixar vazio, tá? Para tentar diminuir um pouco aqueles tamanhos que estão muito grandes. Tá? E eu quero que o meu dataset consumidores vire isso daqui, né? Então, o meu consumidores, ele recebe tudo isso daqui. E aqui eu vou dar um consumidores.head para observar apenas as primeiras linhas aqui. Né? Então, se a gente voltar aqui em cima, onde a gente deu o head, veja que as primeiras 5 observações era graduação, 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 PhD. Né? Se nós formos agora aqui, veja que ensino básico 0, ensino superior, né, que era o graduation 1, pós-graduação 0. Né? As primeiras 4 observações estão assim. Então, o graduation, que era o ensino superior, está marcado como 1, as demais colunas como 0. A quinta observação, que era pós-graduação, aqui está como 1, e nas demais colunas que a gente criou 0. Tá? Então, isso é o one-hot encoding. Veja que agora todas as minhas colunas são numéricas. Então, agora a gente poderia passar todas as colunas por uma mesma escala e daí sim trabalhar para aplicar algum processo de cálculo de distância para fazer agrupamento. Né? Mas antes da gente fazer isso, tem mais um detalhezinho que a gente tem que lembrar, que é o seguinte. Eu peguei uma coluna e transformei em 3. Tá? Eu peguei todas as 3 observações que eu tinha e criei uma coluna para cada uma. Se eu deixar essas 3 colunas aqui, a gente vai ter um problema, porque essas colunas elas vão apresentar uma correlação. Né? Porque veja que em cada linha aqui, se eu somar essas 3 colunas, sempre vai dar 1. Tá? E alguns algoritmos podem apresentar problemas quando você tem colunas que estão correlacionadas. Né? Quando você tem uma combinação linear de colunas, isso pode ser um problema. Então, o ideal é que a gente descarte uma dessas colunas. Né? No caso, a gente viu aqui em cima que ensino básico tem poucas observações. Tá? Então, eu vou excluir essa coluna ensino básico aqui. Né? Então, eu vou pegar aqui uma dataset de consumidores e vou dar um drop em qual coluna? Justamente no underline, ensino underline básico, e vou colocar aqui um inplace igual a true, tá? E, true. E aqui eu vou pegar um consumidores.head.
Esqueci de especificar o eixo, né? Deu esse erro aqui, porque por padrão o eixo é 0, ou seja, a gente tenta eliminar na linha, só que não tem nenhuma linha com índice ensino básico. Então aqui a gente passa x igual a 1, para dizer que é na coluna, e agora sim dá tudo certo. Tá? Então veja que agora eu transformei aquela coluna Education em apenas duas. Tá? Se a gente não tivesse feito aquele pré-tratamento de 5 para 3, nós teríamos criado 5 colunas e teríamos que excluir uma delas. Então acabaremos com 4. Tá? Mas basicamente é assim que a gente faz para aplicar one-hot encoding em dados. Nem sempre é necessário aplicar essa técnica, mas quando for preciso a gente pode fazer desse jeito.